Zoom. Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso terceiro podcast vai ser um pouquinho diferente. Hoje nós separamos o dia para responder as dúvidas mais comuns dos nossos pacientes. Então vamos lá, estou aqui com a Anne e com a Marcela. Para quem ainda não me conhece por aqui, sou a Júlia. Então vamos dar início. Primeira pergunta e mais comum. Quando devo procurar um fisioterapeuta, meninas? Essa é uma dúvida mesmo que as pessoas têm, né, gente? E aí, quando fazem essa pergunta pra gente, quando iniciar, se eu devo iniciar, quando eu devo procurar, eu fico pensando sempre na saúde como um geral. Então, por exemplo, quando eu devo ir ao cardiologista, né? Então, o cardiologista, às vezes, eu não tenho nenhum problema de saúde, mas chega num momento em que eu tô na vida, eu vou fazer um check-up, né? Quanto que eu devo ir ao psicólogo? Eu acho que é a mesma coisa. Ao dentista. Ao dentista. Sim. E a fisioterapia é uma profissão e a gente deve procurar não só quando a gente tem um problema real, né? Esse problema que, por exemplo, eu torci o tornozelo ou adquiri uma doença progressiva, que é o que as pessoas procuram mais mesmo, né? Quando elas estão com, de fato, um problema instalado. Só que a gente pode pensar na saúde, nós somos profissionais de primeiro contato, em que a gente pode procurar o fisioterapeuta quando fazer um tratamento preventivo, né? Já linkando para a segunda pergunta, né? Exatamente. Então, a qualquer momento você pode procurar um fisioterapeuta, seja quando você tá com algo instalado ou que tá te gerando incômodos no corpo ou que já tem alguma patologia ou no sentido da prevenção, né? De a gente cuidar da nossa saúde a longo prazo aí, que com certeza nós somos de uma geração que a gente vai viver centenariamente. Com certeza. Né? Eu acho que a dúvida maior das pessoas é falar assim, eu tô muito bem, então o que eu vou fazer lá na fisioterapia? Sim. E é bem específico, né, o tipo de treinamento para a necessidade da pessoa. Isso. Então eu não tenho nada, mas eu pratico um esporte. Isso. Como que isso vai impactar? Então vai bem além de um tratamento, de uma prevenção. Com certeza. Vai de um preparo mesmo, que vai auxiliar o paciente, né? Perfeito. Como um todo. É isso mesmo. Eu acho que as pessoas ainda têm muita visão de reabilitação, que a fisioterapia é só para reabilitar. E a gente tem outras áreas de atuação. A gente tem a saúde, atenção primária, a secundária e a terciária. Então a gente pode trabalhar aí tanto em uma prevenção de doenças que podem ser desenvolvidas, quanto, por exemplo, na performance de um atleta. A gente pode atuar em vários ramos, né? É muito vasto, é muito ramificado. Porque às vezes a gente fica com aquele pensamento de que eu só vou tratar quando eu tiver um problema. Exato. Ou quando eu tiver uma doença. E a gente hoje está mais do que sedimentado, que a gente precisa cuidar, né? Plantar todos os dias uma sementinha para a gente colher lá na frente frutos desse cuidado com a saúde. Então, fisioterapia, né? Procurar um fisioterapeuta você pode procurar em qualquer momento da sua vida, tendo algo instalado ou não, ou seja, para uma preparação, ou seja, para uma prevenção, ou seja, para uma reabilitação. Com certeza. Então, e quanto os resultados são satisfatórios, né? Um paciente que chega aqui pra gente, por exemplo, com déficit neurológico, um AVC, quanto que ele melhora com esse processo, assim como um atleta que pode procurar só pela performance mesmo, e no Pilates, né? Eu vejo isso muito lá, muita gente chega sem dor, só pela qualidade de vida, e o quanto que a pessoa melhora o desempenho mesmo, até a qualidade de vida. Então é muito amplo, né? Até porque a gente trabalhando na parte neurológica, a gente sabe que muitas doenças neurológicas são decorrentes de uma má qualidade de vida. Então, os hábitos do dia a dia. Então, a gente ter essa prevenção é uma forma de prevenir também as doenças futuras. Exato. Então, realizar atividade física, ter uma boa alimentação, ter uma boa noite de sono, tudo isso vai contribuir para o futuro, né? Pra gente ter longevidade, mas junto a isso também ter uma qualidade de vida. Porque não adianta nada ter uma vida longa e não ter qualidade de vida. Exatamente. É o ponto principal, né? Com certeza. Então, vamos lá para mais uma pergunta.
como engajar os pacientes em um mundo cada vez mais agitado? Estamos vivendo uma era assim, né? E quando a gente pensa em engajamento na reabilitação, porque às vezes a gente escuta isso, eu escuto muito isso, de outras pessoas, familiares ou próximas. Fisioterapia é muito chato, fisioterapia é apertar bolinha, fisioterapia é choquinho. Eu quero choquinho. Ou só quero um choquinho, né? Então, assim, mais uma vez, que eu acho que isso a gente precisa deixar muito forte, que fisioterapia é uma profissão, né? Então, acho que a gente tem que deixar isso muito claro, porque é a mesma coisa da gente falar, eu vou fazer medicina, né? Eu tô indo ali para fazer medicina. Medicina é uma profissão. Vou ali fazer fonoaudiologia, né? Então, isso são profissões. A fisioterapia é uma profissão e dentro dela a gente tem várias ferramentas e possibilidades para tratar. Então, o fisioterapeuta, eu digo que ele anda como se fosse com uma mala, uma malinha em que lá dentro ele vai tirando aquelas ferramentas de conhecimento para tratar ou para reabilitar ou para prevenir, né? Então, assim, já até esqueci a pergunta. Como manter os pacientes engajados. E a gente ouve muito falar hoje em motivação, né, gente? E motivação nem sempre a gente tem, né? Tirar, eu preciso estar motivado para realizar um movimento, preciso estar motivado aí na fisioterapia. E nem todos os dias nós levantamos motivados para isso. 100%. Às vezes na fisioterapia a gente tem a necessidade, porque as pessoas às vezes nos procuram quando ela tem um problema, né? Então aquilo vira uma rotina. Então o engajamento dentro da reabilitação, ele tem que partir, no meu ponto de vista, da queixa que aquele paciente está te procurando e de como o fisioterapeuta, dentro dessa queixa, pode buscar estratégias de motivação do que aquele paciente gosta de fazer. Exato. Então, como eu disse, a gente tem várias ferramentas que a gente pode utilizar para engajar esse paciente. Não existe uma única, né? Então, eu acho que o ponto, deixa eu só vou fechar, não vou deixar você falar. Eu vou dar um exemplo para exemplificar mesmo, assim. Então, às vezes um paciente ele chega para você com uma demanda ou um problema, né, que já está instalado, por exemplo, uma dor no ombro, né, ou uma dor de coluna, e ele fala que essa dor aparece quando ele está cozinhando e ele parou de cozinhar, porque quando ele fica muito tempo de pé, essa dor aparece, né, na coluna, por exemplo, ou movimentos de braço, né? Então, eu acho que dentro da terapia, utilizando todas as ferramentas que a gente tem, né, de tratamento para auxiliar nesse paciente, seja na dor, seja na fraqueza muscular, que nem sempre é só fraqueza, seja em dificuldades do movimento acima da cabeça, ou permanecer muito tempo de pé, a gente trazer essa experiência para ele, que ele gosta de cozinhar, para dentro da reabilitação. Então, isso é um dos fatores motivacionais para tanto auxiliar esse paciente, esse cliente a estar engajado na terapia, quanto também mostrar que ele tem capacidade de continuar realizando aquele movimento que ele às vezes acredita que vai ter que deixar de fazer. Sim. Então, acho que esse é um ponto crucial. Um dos que a gente tem vários caminhos e possibilidades dentro da reabilitação. O que vocês acham, meninas? Eu concordo muito. Eu acho que, assim, muita gente fala, mas a fisioterapia é chata. E não é esse ponto. Às vezes, falta a expertise realmente do profissional de encontrar algo que o paciente realmente goste. Por exemplo, aqui a gente tem atletas de beach tennis. Então, a gente coloca isso dentro da terapia. Não precisa ser chato. Eu, com muitos pacientes mesmo, às vezes eu quero trabalhar alguma atividade, vou acertar o alvo, vou colocar ali uma carga, colocar um teraband, mas associado a uma atividade para poder fazer um fortalecimento. Então não precisa ser uma coisa monótona. Então acho que isso é uma coisa que a gente traz bastante aqui. Saber o que o paciente necessita e também adequar isso ao que vai trazer prazer para ele, não ser algo chato, dele ter realmente vontade de estar aqui. E isso contribui para o processo de reabilitação dele. São as preferências mesmo, né, gente? Não tem como
eu colocar o mesmo treino que o idoso faz para um atleta, ou vice-versa. Então, é específico. Isso. E é isso que vai trazer para a realidade do paciente e até mesmo ele ver o que ele precisa e descobrir, né, os potenciais que ele tem. Então, focar não só nos déficits que ele tem, mas também nos potenciais. Isso dentro até dos mesmos grupos, né? Não são dois atletas que vão ter a mesma intervenção. É muito individualizado isso. Não são os mesmos idosos. Depende da patologia. As patologias têm a mesma patologia, mas os tratamentos não são iguais. É individualizado, de acordo com cada paciente. Perfeito, Maria e Júlia. Eu acho que esse é um diferencial, né? Nosso diferencial. O nosso diferencial é quando a gente está com a escuta mesmo aberta para a gente entender e ser capaz, né, de trazer isso para dentro da reabilitação, que é a demanda do nosso cliente, dentro daquilo que ele deseja ou espera retornar das atividades dele, que faz a diferença na vida, o impacto isso na vida desses pacientes. E essa relação também, né, de fisioterapeuta e paciente, o saber ouvir, o saber tocar, saber ver mesmo o que o paciente precisa de fato. Exato. Então, eu acho que esse é o ponto-chave, né? Na reabilitação. Que nós prezamos muito. Do engajamento do próprio paciente, né? Que ele também tem a responsabilidade do atendimento dele. A responsabilidade não é apenas do fisioterapeuta, porque não adianta nós, né, querermos que ele melhore se ele mesmo não tem consciência da importância que é fundamental da parte dele em estar engajado mesmo na reabilitação. Mas é papel fundamental nosso de descobrir, às vezes, caminhos que aquele paciente nem sempre sabia ou imagina que ele tinha potenciais para desenvolver, né? Sim. Então, acho que isso a fisioterapia nos possibilita isso. Encontrar esses caminhos de transformação na vida das pessoas. Vamos lá para mais uma pergunta. Posso utilizar alguma tecnologia para conseguir evoluir? É bem amplo isso, né? Assim, uma tecnologia para evoluir. Acho que a gente está vivendo a era digital, né? Inovação, né? Então, o fisioterapeuta, ele tem muitas ferramentas que ele pode utilizar da tecnologia, que tem evidência, né? Que são confiáveis. Então, a gente poderia dar um exemplo aqui que a gente utiliza aqui no consultório muito, que é a realidade virtual. Está totalmente ligada ao que nós falamos agora, de motivação, né? Com certeza. Então, ele tem, assim, uma coisa, assim, bem ampla para reabilitação. São alguns jogos, né? Para quem não sabe o que é. São alguns jogos interativos, de forma bem lúdica. E esses jogos trabalham as demandas do paciente. Por exemplo, concentração, atenção, foco. Isso. E até questão de força, equilíbrio bem amplo e motivador, né? E tem um feedback também do paciente, ele vê os acertos, isso vai motivando ele, a gente tem feedback auditivo, tátil, dependendo do tipo de realidade. Exatamente. Então, assim, a tecnologia tá aí, a gente tem que usar ela a nosso favor. Com certeza. E a gente usa muito a realidade virtual e tem grandes benefícios, né? A gente observa os nossos pacientes. E assim, se a gente pensar em quais populações que a gente poderia utilizar, quando a gente fala população, né, gente? Que tem gente que fala assim, população. Dentro da fisioterapia e da área da saúde a gente usa esse termo, mas é população às vezes de acordo, por exemplo, a pessoa teve um AVC, um derrame, ou ela tem Parkinson, são grupos de pessoas, né? Então né? são grupos de pessoas que a gente poderia direcionar. Então a tecnologia assistida, no caso nós estamos dando exemplo aqui da realidade virtual, é mais uma ferramenta e mais uma possibilidade dentro da reabilitação que motiva esse paciente. Sim. Então, às vezes, esse paciente tinha uma dificuldade para, dentro de um processo de reabilitação, de caminhar e passar obstáculos. E aí, dentro, a gente transfere, né, num avatar, que a gente chama. Sim. Então, esse paciente vira um avatar mesmo dentro do jogo. E aí, esse jogo possibilita ter esses obstáculos que ele tem que alcançar, né?
E aí ele tem que gerenciar, porque todo jogo de videogame tem tempo, tem desafios, tem que ter estratégias cognitivas, né? Sim. Pensar, agir. Então, a ferramenta realidade virtual, ela, ao mesmo tempo, ela trabalha várias áreas que nos ajudam na reabilitação. Então, ele pode ser utilizado no paciente com AVC, no paciente com Parkinson, esclerose múltipla, mas a gente precisa, mais uma vez, para chegar nisso e dizer, isso serve para esse indivíduo com essa patologia, com essa causa, a gente precisa passar por um processo de avaliação. Para ser adaptada. Para ser adaptado à demanda daquele paciente, se enquadra e não simplesmente, vou fazer o jogo por jogar, né? Então tudo tem que ser muito bem pensado para a gente conseguir chegar a alcançar onde a gente pensou dentro da avaliação que seria promissor para aquele paciente. Então, a realidade virtual, a gente está dizendo que uma delas, mas a gente tem suporte parcial de peso, treino na esteira, né? Tem as questões de robótica. Robótica mesmo, a gente tem dentro da fisioterapia, dentro das tecnologias assistidas, né? Que hoje está em alta. Deixa eu pensar uma outra coisa aqui que está na minha cabeça. E a gente tem vários aplicativos no celular que pode trabalhar memória, cognição, atenção. Então a gente tem isso na palma da nossa mão. Mas isso tem que ser muito bem indicado. Né? Vocês concordam? Concordo. E eu acho também que isso também é uma forma de prevenir certas doenças, Exatamente. Né? A utilização desses aplicativos. E um ponto que eu acho interessante ser falado é que, por exemplo, vou treinar ali tempo de reação com o paciente no jogo, treinar obstáculo. E como que isso se enquadra no dia a dia dele, né? Então, no dia a dia, a gente tá andando na rua, às vezes a gente precisa parar de forma de repente. Um degrau, exatamente. Então, são ou coisas... acelerar, Ou né? acelerar. Às vezes, atravessando uma rua, o semáforo fecha, tem que andar um pouco mais rápido. Então, tudo isso dentro de um contexto social. Não é simplesmente, eu vou treinar porque... Por que ele precisa disso seja treinado? Isso se enquadra a realidade do paciente? Ele tá precisando disso pro dia a dia dele? Então, tudo isso é muito avaliado. Então, acho importante a gente frisar o motivo da gente treinar certas tarefas, né? Eu acho que o ponto crucial, assim, da reabilitação, né, dentro da nossa área, é a gente conseguir transferir o que é treinado num ambiente controlado para a realidade do dia a dia. Eu acho que isso quando a gente alcança isso e quando a gente tem essa visão desse impacto na vida, a gente muda e transforma a vida do paciente. Exatamente. Dentro da tarefa dele, dentro da atividade dele. Eu tô com muita dor para cozinhar, então a gente precisa melhorar essa dor enquanto ele está fazendo a tarefa de cozinhar. Então a gente precisa voltar e focar. Por isso que eu acho que esse é o diferencial do nosso trabalho e do tempo que a gente está no mercado e para possibilitar essa transformação na vida dos nossos pacientes. Mais uma vez frisar, né, sobre a importância de ser específico. Exatamente. E o quanto que se envolve e motiva. Vamos dar exemplo aí de um atleta que joga tênis. Ele parou, ele teve uma lesão, tem a questão psicológica, né, de estar com aquela carga emocional. E tem um jogo, por exemplo, de tênis. O quanto que isso vai trazer ele para a realidade dele. Quanto que isso vai o ajudar, gestual, né? Sim. Trazer essa memória dos prazeres, né? Que seria fundamental na reabilitação. Com certeza. Né? Então, a gente tem as ferramentas e precisa saber utilizá-las. Eu acho que esse é o ponto e é isso que faz ter o engajamento do paciente, a motivação dele e ele começar a ver os resultados com a progressão dos treinamentos, né? Sim. Acho que esse é um dos próxima pergunta. Qual é a próxima? Essa é muito interessante, acho que vai render muitos frutos. Como empreender em um mercado de saúde que ainda é pouco difundido e as pessoas não conhecem. Então, vamos falar um pouco do nosso desafio diário nessa área. Sim. Alguém quer começar aí? Mas eu também posso começar. Eu acho que parte do princípio de que não é todo mundo que sabe o que é fisioterapia, não sabe o que de fato a fisioterapia faz.
Então, acho que nosso principal desafio é isso. É As realmente pessoas conhecerem, né? conhecerem de fato o nosso trabalho e conhecerem o potencial que a fisioterapia pode oferecer para a vida de uma pessoa. Sim, eu acho que o mais conhecido dentro das áreas da fisioterapia, porque a fisioterapia também tem áreas, e as pessoas conhecem mais, principalmente a área ortopédica, eu acho que essa é a mais conhecida hoje, e depois da Covid, a gente viu, as pessoas descobriram que o fisioterapeuta também faz parte vai muito além, né, da ortopedia, que é a parte da respiratória, a parte de cardio, né, da parte cardiorrespiratória. E isso ficou conhecido porque nós tivemos um problema de saúde mundial. Mas eu acho que o mais importante é os próprios fisioterapeutas fazerem uma educação no sentido de trazer informação para a população e para outros profissionais das demandas que a gente tem dentro e áreas que a gente tem dentro da fisioterapia. Então, vou exemplificar, se eu esquecer de falar algumas, vocês me falam, mas nós fisioterapeutas, né, as pessoas se especializam nas áreas, porque a quantidade de doenças, possibilidades, né, são variadas. Então, a gente tem a área da ortopedia, a área da cardiologia, da respiratório, uroginecologia e obstetrícia, a área da neurologia adulto e infantil, a área da geriatria, a área da saúde da mulher, a área do esporte, que está crescendo cada vez mais, a parte de ergonomia. Então, o fisioterapeuta trabalha em grandes empresas ou pequenas empresas, ajudando o processo de trabalho, entendendo esse processo de trabalho. E fisioterapia aquática. Fisioterapia na reabilitação, né, aquática, então é uma das áreas. E parte de estética, o fisioterapeuta também atua. Então, a gente tem áreas, né, que nós trabalhamos e são bem específicas mesmo, né? Não sei se eu esqueci de falar alguma, mas assim, são todas essas áreas que o fisioterapeuta pode atuar, mas ele tem que se especializar para isso. Sim. Nós trabalhamos, né, na área da neurofuncional, na área da geriatria e gerontologia e na área das dores, né, sejam elas crônicas ou não, e reabilitação da coluna. Então, nosso foco maior hoje, né, nós somos especialistas nessas áreas, né, atendemos essas áreas da fisioterapia, né, dentro da fisioterapia. Então, é muito específico mesmo. E aí as pessoas às vezes não sabem, por exemplo, o que o fisioterapeuta neurofuncional faz, né? Então, o que nós fazemos, né? Qual o público que a gente atua? Então, dentro da área neurofuncional, ela é dividida tanto em adulto quanto infantil. Então, vou dar alguns exemplos, né? Então, paralisia cerebral, uma criança que nasceu com paralisia cerebral, síndrome de Down, mielomeningocele, distrofias musculares, uma pessoa que teve um AVC, um derrame, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA, esclerose múltipla, uma lesão medular, doenças progressivas, crônicas. Então, dentro da área da neurofuncional, a gente trabalha, né? E às vezes também o paciente não tem um diagnóstico fechado e tem uma doença que está progredindo e ainda não fechou um diagnóstico. Então, nós também trabalhamos nessa área. Né? Sim. E empreender é um desafio, né? Tanto pela questão de levar esse conhecimento para os pacientes que não fazem ideia do que é a fisioterapia, do quanto que ela pode ajudar. Questão de diferencial mesmo no mercado. Hoje em dia são vários profissionais, então nós temos que ter esse diferencial de divulgação hoje em dia no Instagram, de mostrar mesmo o nosso trabalho, do quanto, né, temos resultados com os nossos pacientes. Perdão. E assim, levar o melhor para os pacientes. Então, empreender é difícil, mas ao mesmo tempo é gratificante. E desafiador, né? E eu acho que o empreender hoje, né? Hoje a gente fala em todas as áreas sobre isso,
Mas eu acho que o ponto crucial é que a gente tem que partir de uma abordagem científica, né? Séria, baseadas em evidências e para a gente poder entregar o melhor para os nossos pacientes clientes. Sim. Então, e aí isso não é apenas formar. Ah, você formou em fisioterapia. Tem um grande caminho que é especializar, fazer cursos de formação dentro dessas áreas, seja nacional ou internacional. Estudar, continuar estudando, né? Tentando trazer sempre o melhor para os nossos clientes e buscar o conhecimento sempre. Então, nós não vendemos milagres, não né? tem milagre, né? E eu acho que vocês tocaram num ponto muito importante. Muitas vezes o paciente faz fisioterapia e não resolve, não é porque a fisioterapia não resolve, é porque ele não está com um profissional adequado para tratar aquilo que o paciente de fato precisa. Sim. Então, esse é o nosso diferencial, né? Nós temos resultados porque a gente tem um embasamento científico, a gente tem uma formação específica para atender o paciente. Então, não é porque a fisioterapia não funciona, é porque você não está tratando com um profissional que não é adequado para o que você precisa. Na área, ser Exato. específico, né? Então, isso é uma coisa. Mas isso eu acho que é a falta do conhecimento de que existem áreas específicas. Sim. Que as pessoas acham que fisioterapia é tudo. Geral, né? Então, a busca de profissionais que são especializados é o que ajuda no processo da reabilitação. Então, igual a gente vai no cardiologista, a gente tem um problema cardíaco, a gente não vai no ginecologista, a gente vai no cardiologista, né? A gente tem um problema ortopédico, a gente não vai no pneumologista, a gente vai no ortopedista. Então, como a medicina ela é milenar, né? Então, isso é muito fácil no no entendimento entendimento da população. Mas é nosso papel como fisioterapeuta difundir a nossa área e levar esse conhecimento. Então, não é culpa da população ou do paciente. É a nossa responsabilidade como fisioterapeuta das pessoas conhecerem o que a gente faz. E a gente está falando de população, mas quando a gente pega outros profissionais da área da saúde, às vezes nem eles mesmos sabem o que a fisioterapia pode atuar. Então, às vezes, na hora da indicação, indica que ele é fisioterapeuta, Sim. né? E então é papel nosso de ser fisioterapeuta, né? Essa profissão maravilhosa, de difundir quais são as áreas de atuação. Acho que esse é o ponto você disse, a crucial. Covid trouxe muito isso, né? Essa pra visão, realidade. né? Nos colocou em ascensão mesmo, em evidência do nosso papel, como é fundamental na saúde, né? Que a saúde não existe só a medicina, ou só a fisioterapia, só a fonoaudiologia. São várias áreas, várias profissões para auxiliar as pessoas, né? Quanto um complementa, né? Mesmo o o outro. Próxima pergunta, essa é bem pessoal. Quais áreas da fisioterapia vocês mais se identificam? Então, eu tô começando a responder todas as perguntas, vou deixar as meninas responder, gente. Você é que mais fala na aula. Ju, fala você. Então, eu me identifico tanto com a parte neurológica, em neuroadulto, tanto questão da ortopedia, estou bem dentro dessa área hoje em dia. Estou também no Pilates, estou com dor crônica, então eu estou com a missão ali de transformar mesmo o paciente, sem puxar mesmo um gancho, né, de nenhuma área. Mas com certeza, né, ver o resultado é a minha maior motivação, assim, em relação a identificar mesmo com a área. E tô atendendo aí, todo mundo que aparece. Profissional completo. Profissional completo. Isso mesmo. E você? Então, eu também gosto muito da parte de neuro, de modo geral, tanto adulto quanto infantil. Confesso que eu fico entre os dois, porque eu fico dividida, gente. Eu sou apaixonada com criança, amo lidar com criança, mas também gosto muito de explorar as possibilidades que um adulto permite pra gente dentro da reabilitação. Então, neuroadulto, meu xodó, e neuroinfantil também. Gosto também de trabalhar com pacientes com déficit de equilíbrio. Então, assim, saber que você pode contribuir para que a pessoa ande com segurança. Gente, pra gente é muitas vezes tão natural, né? Algo que é tão... que a gente não pensa para fazer.
mas devido a, por exemplo, uma lesão neurológica, devido a alguma doença neurológica, a pessoa perde essa habilidade. E saber que através do nosso trabalho a gente pode contribuir para que a pessoa tenha mais autonomia, para que ela tenha mais independência, isso é muito gratificante, né? Não tem preço, né? Não tem preço. Então a gente está ali diretamente com o paciente, a gente acompanha cada degrauzinho, cada evolução, então isso é muito bonito. Falando um pouquinho, né, puxando o gancho do porquê que eu amo a nossa profissão. Deixa eu ver o que mais. Eu sou mais desses dois, mais a neuroadulto, neuroinfantil, déficit de equilíbrio, dores também, algumas dores eu também atuo. Mas basicamente esse é o meu público, assim, os meus favoritos, que eu mais trabalho. Então, eu sou suspeita para falar da nossa profissão, sempre já tem um tempo aí no mercado, e como é gratificante ser fisioterapeuta. Então, as áreas, né, que eu venho trabalhando e que sou especialista, eu sou da área da neurofuncional, então eu sou apaixonada em atender pacientes neurológicos. Gosto muito da área da neuroadulto, é a minha paixão. Eu amo a geriatria. Tá divididíssimo, né? Os idosos, eles... a gente vai para ajudá-los, né? Mas eu acho que a gente que aprende mais com eles, com tanta sabedoria. Mas é uma área fantástica que me motiva muito. E hoje também atendo muito paciente com dores. Então, dores no geral, dores crônicas, dores agudas. E o quanto é transformador, o quanto a gente modifica a vida, né, dos nossos clientes e dos nossos pacientes. O quanto que uma dor é limitante. Então, esse é o maior ponto forte hoje na minha atuação, no meu dia a dia, e que a gente vem estudando, vem se aprofundando, vem se especializando para a gente entregar o melhor, né? Então, esses são os meus xodozinhos. Mas tem várias outras, mas assim, se fosse pra gente colocar, né, assim, umas 3 aí, essas são as principais. Eu achei que eu tava falando muita área, mas vocês duas também estão indecisos. Não, é porque é a nossa área de atuação, né? O nosso foco é o paciente, né? Não somente a área. Exatamente. Exato. Essa questão da dor é muito limitante, né, gente? Muito. Quanto que impacta diretamente na vida dos pacientes. Sim. O quanto que a gente tem um papel fundamental em dizer para o paciente que é possível viver sem a dor, quanto que nós podemos moldar. Então, vamos falar um pouquinho de dor, que eu acho que é o principal. Super importante. A principal dúvida, né? Que são perguntas, né, que as pessoas às vezes trazem, né, e dentro dessas que foram selecionadas, a gente fala um pouquinho de dor, sim. Sim. Eu acho que até mesmo assim, igual a questão da cinesiofobia, né? Que às vezes a pessoa tem uma dor e ela deixa de fazer coisas que antes ela fazia por medo da dor voltar. Anny, o que é cinesiofobia? Ela vai explicar. A Anny vai explicar o que é cinesiofobia. De forma bem básica, a cinesiofobia é o medo de se movimentar. Então, muitas vezes a pessoa teve ali algo que gerou dor e ela deixa de realizar um movimento que muitas vezes é funcional, um movimento que ela precisa pro dia a dia. Ela cria até compensações, né, no corpo para evitar que a dor reapareça. Então a gente trabalha também com uma reeducação, né, da dor, os mecanismos. E se a pessoa tem dor, ela quer ficar ali em repouso. A tendência, ela tem a tendência de ficar, né, geralmente encolhida, sem conversar mesmo com as pessoas que estão próximas, até pela questão emocional. Sim. Então eu pergunto pra você, gente, repouso e dor, o que vocês me contam sobre? Eu acho que a gente podia definir um pouco dor. O que vocês acham, assim? Para as pessoas entenderem, né? Vou até abrir aqui para ler mesmo a definição né? correta, né? A respeito de dor. Sobre dor. Eu tinha separado aqui a definição. Então, assim, a definição revisada, né, pela Associação Internacional para o Estudo da Dor. Então, ela conceitua a dor, né? O que é quando a gente fala assim, o que é dor? Né? O que a gente poderia definir como dor? Então, dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou em potencial. Então, a gente precisa pegar esse ponto de definição porque dor é uma coisa muito subjetiva. Sim. Então, quando a gente pensa em dor,
eu posso ter o mesmo processo de dor que a Anne e não sentir do mesmo jeito que a Anne. Bem individual, né? Porque ela é individual, ela é subjetiva e ela é emocional, né? Então, ela é uma sensação que me causa algum desconforto. E aí, quando a gente volta e fala assim, eu tenho dor e parei de movimentar, e se eu movimentar eu vou ter dor, são perguntas diariamente que a gente tem e que a gente vê aqui na prática clínica, é que o paciente às vezes está fazendo uma atividade física ou teve uma lesão mesmo real, e aquele movimento, por exemplo, de agachar, ele não vai fazer mais porque ele está sentindo dor, né? Então a gente precisa, nós temos duas vertentes aí, que existem as lesões que têm um fator causal e uma lesão tecidual. Sim. E nós temos dores que não têm um problema tecidual, mas aquela pessoa está tendo dor. A dor existe, né? A dor, ela é real. Não é uma dor, né, psicológica, né, que a gente fala muito. E eu acho que esse também é o grande ponto, assim, de desmerecer a dor do paciente. Eu acho que esse ponto da gente não ter essa ausculta e não acreditar, porque se está sentindo é porque tem dor mesmo. Seja tendo uma lesão real ou não tendo essa lesão, porque a gente tem vários mecanismos que justificam, né, ter dor porque existe a lesão do tecido e ter dor que não tem a lesão do tecido e a pessoa está sentindo. Sim, isso em todos os âmbitos de dor, né? Exatamente. Porque é realmente subjetivo, por exemplo, se eu machuquei, eu falo, nossa, tá doendo muito, a pessoa, mas você só bateu o dedo aí, por exemplo, na quininha, quando a gente bate o dedinho. A avaliação, ela tem que ser biopsicossocial, né? Tem que avaliar o físico do paciente, a questão psicológica, as experiências que ele já teve, seja traumática ou não. Exato. E também a questão social, como que é a vida desse paciente, como está a relação à família, a participação. Então, tem que ter essa visão global, né, do paciente. Exatamente. E existem alguns estudos, tá, gente, que antigamente acreditava que dor era porque tinha uma lesão de tecido. Então, tá doendo é porque tem um problema de lesão. Tem uma ferida, tá machucado e a gente tem que descobrir isso. Ao longo desses anos, né, os pesquisadores vêm mostrando que nem sempre, né, descobriram aí, então a gente tem vários casos para falar, que descobriram que nem sempre tinha lesão. Então, um caso muito famoso que a gente conhece, né, e que a gente estuda, era de um trabalhador de uma empresa, trabalhador braçal, se eu não me engano, se é isso, e aí ele teve um acidente de trabalho, e nesse acidente de trabalho dele, um prego enorme passou a bota, né, dele, e aí ele estava morrendo de dor, levaram ele pro centro de um hospital, né, um centro de referência aí para ver, né, tirar o prego da bota que ele achava que tinha passado o pé dele, né, já que passou na bota. Ele viu a bota, né, e após tirar um raio-x, né, com a bota e viram que esse prego ele tinha passado entre os dedos, mas aquela dor que ele estava sentindo era real, né? Então, assim, eu não tive uma lesão no tecido, aí depois tiraram a bota e viram que o prego tinha passado entre os dedos. Então, como justificar isso, né? Como dizer, não passou, é um prego, mas as nossas experiências passadas nos diz, o cérebro ele interpreta, né, com as nossas vivências do futuro, de que um prego passando no meu tecido vai ter dor, né? Exato. Então, essa representação e esse estudo, ele vem trazer pra gente que nem sempre quando eu tenho dor é porque eu tenho um problema de lesão tecidual, que tá machucado, que tá ferido, né? Como também tem outros casos após guerra, né, que isso foi muito difundido, que eram pessoas amputadas, né, após, né, as guerras, e que pessoas foram observando que aqueles indivíduos não tinham dor depois de uma amputação. Então, pra gente ver que tem a lesão, uma amputação grave, mas aquele indivíduo não tem dor.
Então, como as emoções, o ambiente em que a gente está, isso vai interferir na nossa experiência individual, sensorial, emocional do sentir a dor. Sim. Né? Então, acho que isso é um aspecto muito importante que a gente tem que levar em consideração dos nossos pacientes em relação a ter dor ou como ele percebe a dor, porque é uma experiência, né? A dor é uma experiência. A dor é uma experiência. Ter essa empatia mesmo, né? De saber ouvir. Saber ouvir. Acho que é o que falta. Com certeza. Eu lembro até de um estudo em relação à medicina, né? Que calculou quanto tempo as pessoas ficavam ali na sala do médico e quanto tempo eles ouviam esses pacientes. Então era coisa assim, de segundos, minutos, e às vezes o que a gente percebe assim como fisioterapeuta, nós não ficamos só tratando o paciente, mas nós sabemos ouvir. Às vezes o paciente chega numa sessão, mas ele não quer totalmente tratar, ele quer conversar, ele quer expor, né? O que traz aquela dor e o quanto que nós percebemos que interfere mesmo no paciente. Então é real, empatia é fundamental na nossa área, na área da saúde em geral. E às vezes eu percebo que falta, né? Eu vejo muito paciente frustrado com profissionais da área da saúde em geral, não só de forma específica, mas assim, o quanto que isso impacta na experiência negativa desses pacientes. Sim. Então às vezes a pessoa fala, não vou mais citar um profissional porque não me escuta, não funciona e não dá a chance para outro profissional mostrar a verdadeira Ou até face. mesmo a gente encaminhar, né? Sim. Que é por isso que a gente tem que trabalhar de forma interdisciplinar e multidisciplinar, porque a fisioterapia ela vai até um ponto, né? Sim. O fisioterapeuta vai até um ponto e muitas vezes a gente tem que caminhar para outros profissionais, seja um psiquiatra, um psicólogo, né? Uma terapia em grupo. Sim. Que vai favorecer outros pontos dentro da nossa área, que interferem na nossa área de atuação. Com certeza. Então, vou deixar a Anne falar. Porque eu e o Marcelo falamos. Não, mas eu achei interessante isso que a Ju falou, porque o saber ouvir faz parte do tratamento, né? Então, se eu não tenho esse tempo de escuta com o paciente, de autoescuta, né? Eu não tenho como, né, ir no ponto-chave e conseguir tratar. Porque muitas vezes é muito completo, o indivíduo ele é um todo, né? Exato. Ele é biopsicossocial, realmente, de fato, envolve muita coisa. Não é só o biomédico, né? A questão biomédica daquilo que ele está apresentando pra gente no momento. Então, eu acho isso super válido, a questão da gente ter um tempo de escutar o paciente, de realmente entender como que é o contexto dele, entender de onde que surgiram as crenças, enfim, entre outras coisas. E às vezes o paciente ele chega com muito medo. Eu acho que já passou por várias pessoas. Exato. Sim. E aí ele já chega cheio de estigmas e medo e de crenças que já foi passada, ou que ele não pode mais movimentar, ou que ele não pode mais voltar para o esporte, que ele não pode mais fazer tal gesto, que ele não pode, que ele não pode, que ele não pode, e que isso consequentemente gera uma catastrofização, né, dessa dor. Eu não posso mais fazer nada, eu não posso agachar, eu não posso virar de lado, eu tenho que estar em tal posição, como se a gente fosse um robô. E, na verdade, o movimento ele tem que ser fluido. A gente não para e pensa no movimento. O movimento ele acontece. Então, quando a gente fala de dor, e muitos pacientes chegam e falam, eu parei de pôr a mão em cima da cabeça, porque não posso, que vai ter dor. Eu parei de agachar porque eu tô com um desgaste no joelho. Então, assim, a gente não pode nem sentar na privada, porque aí a gente tá agachando, né? Nós estamos sentando. E essas crenças negativas, elas vêm em peso, né? Muito, Super. isso é muito limitante. Mas a própria fala do profissional de saúde, Isso, falar que- sua coluna... Tá com dor na coluna, não pode fazer mais nada. Não pode flexionar o tronco pra frente, não pode esticar a barata, não pode rodar. E aí quando você vê aquele paciente tá todo robotizado, sendo que na vida, pra você sobreviver, você tem que movimentar. E são termos que assustam, né, Exatamente. gente? Você não tem mais tendão, seu tendão está rompendo. Isso. Sua coluna é de uma pessoa de 99 anos. Exatamente. Isso às vezes vem nos exames de imagem. Sim. E que nem sempre é isso que vai definir a estratégia.
Porque não é apenas o exame de imagem que define o que você tem. O exame é mais uma possibilidade, né, para complementar. E às vezes eu vou ter 2 pacientes, por exemplo, um que não tem nada na coluna, mas está morrendo de dor, e o outro que tem uma coluna, né, de 90 anos, 100 anos, que tá cheio de bico de papagaio, né, fechamento lá, os estreitamentos de forame, hérnia de disco, e aquele paciente não tem nada de dor. Então, como que justifica um que apresenta alterações estruturais e o outro que não apresenta nada ter dor e o outro não ter? Ou vice-versa, tá, gente? Isso é apenas um exemplo. Sim, a alteração do exame não vai limitar. Né, a vida, nem os próximos passos que esse paciente tem que dar. E aí a gente volta no outro ponto, né, Anne? Que é a avaliação. Com certeza. Por isso que a gente precisa avaliar pra gente ver quais são todos os pontos Sim. dentro dessa avaliação, por isso que ela é complexa, de entendimento pra gente achar um caminho dentro da reabilitação. Verdade. E eu acho que também essa questão de não movimentar, a gente pensar nos agravos do não movimentar. Os agravos de não elevar, até estruturalmente falando, né? O que isso acomete ao paciente a longo prazo. Então, igual a questão mesmo de dor na coluna, né? Dor na lombar, muitas vezes tentar ficar em repouso, evitar ao máximo fazer uma caminhada, andar. E a gente tem hoje que o movimento, ele é um remédio. O movimento, ele traz cura. Então, a gente está orientado ali com um profissional que sabe disso, que tem embasamento científico, isso faz total diferença na evolução do tratamento do paciente. Sim. Então, pensando nesse sentido também, que o não movimentar, além de não melhorar, ele pode trazer um agravo. E uma consequência ainda maior. Chegamos na polêmica, né, do repouso. Exato. Ter dor e não movimentar. Estamos esperando né? esse momento ansioso. Que é o que os pacientes escutam, né, gente? Sim. E que os próprios profissionais falam, não vamos movimentar mais. Se é isso que está levando o processo de dor, pare de fazer tudo. Sim. E a gente sabe que a literatura já traz suporte científico para isso, de que o exercício físico é o caminho quando a medicação, né, chega um momento que ela não resolve mais, ele é o único caminho em que ele vai te dar suporte para que você aumente a sua capacidade muscular, de mobilidade, de alongamento, de analgesia, para dar suporte para aquela dor, seja ela aguda ou crônica, né? E nas dores crônicas, eu acho que ainda é um fator mais complexo, porque aquela pessoa vive uma vida inteira sentindo aquela dor. Então, o único caminho, claro que tudo tem que passar por uma avaliação, gente, né? Pra gente entender isso. Mas o caminho, né? Esse caminho é o exercício físico. Sim. Não tem como. E aí a gente vai ter mudanças estruturais na periferia, como mudanças de reorganização cortical para a informação que vai para a periferia de dor. Então, a gente dá mais capacidade do corpo enfrentar a dor que ele está sendo exposto. Sim, fortalecer o corpo para aquele momento, né? Exatamente. E a disposição é gradual, né? Sempre Isso. bom frisar que esse paciente fala, então vou movimentar e beleza, tô com dor, vou correr. Não é assim. Afonso perna inteira. E não é, essa disposição é gradual. Esse exercício, às vezes que o paciente vai fazer aos poucos mesmo, ele vai ter essa experiência, né? Com uma coisa que ele acha que é negativa, que ele não consegue fazer. E é gradual em relação à carga, em relação à exposição. E eu sempre falo que o repouso ele não prepara o paciente para absolutamente nada. Então ele não vai fortalecer a sua musculatura, ele não vai se preparar seus tendões, ligamentos. Então não tem nenhuma possibilidade do repouso ser indicação no tratamento da dor. E a gente não tem nada disso escrito como verdade. Sim. Né? A gente não tem nada disso publicado, nada, não existe. Não tem nenhuma diretriz que fala sobre dor crônicas em que está escrito que repouso é uma possibilidade dentro da reabilitação. Então a gente precisa desmistificar essa informação que ela não é correta. Sim, ela é falsa, é fake news mesmo.
Até essa questão do impacto, né? Muitos profissionais falam, você não pode fazer exercício com impacto. Isso. Então é uma hidroginástica. E aí você só pode fazer dentro da água. Sim. Né? Que eu acho que são pontos também que a gente escuta. Não, mas eu tenho uma osteoartrose de joelho, um desgaste da cartilagem, não posso mais fazer nem exercícios no solo. Mas então como é que você vai viver, né? Você vive A parte da água, a parte da hidroterapia, que é uma das nossas áreas dentro da fisioterapia, é mais uma possibilidade. É um recurso. E aí eu tenho que ver se o meu paciente gosta também, né? São as preferências. São as preferências, mas é mais um caminho que ele poderia fazer que auxiliaria ele no tratamento dessa dor, desse desgaste que ele tem. Tudo pode ser adaptado, né? Tudo pode ser adaptado, né? E mais uma vez, eu acho que tocar no ponto de ser bem orientado é muito importante. A questão de medicação mesmo. A gente vê muitos pacientes tomando um tanto de analgésico. Tô com dor de cabeça, tô com dor analgésico. E isso é até um dos fatores que levam a uma dor crônica, Sim, né? Exacerbação. Né? Exatamente. Então, isso tem que ser muito levado em consideração, né? Que seria a dor crônica, que seria uma a dor automedicação, né? Nós não somos da outra medicina, né? Os médicos é que prescrevem as medicações, mas precisa passar pelo profissional médico para ter a melhor indicação, a dosagem, até quando tomar, porque essa autoprescrição, gente, isso é muito sério. E a gente vê, né, assim, cada vez mais as pessoas se automedicando de forma desproporcional. É então, muito grave, né? Muito grave. Isso leva a um impacto, tem consequências. Então, por isso o trabalho interdisciplinar da fisioterapia, da medicina, da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, da nutrição, né? Dos educadores físicos. É todo um conjunto de uma equipe para a gente trazer resultados significativos. O paciente só ganha, né? Com esse trabalho bem feito e multidisciplinar. Então, por isso que a informação ela tem que ser correta, né? Ela tem que chegar de forma certa. E aí a gente volta na parte de educação mesmo, né? Educação de dor, educação da população, educação em relação às informações, para a gente não ficar repetindo padrões ou ter crenças que não vão favorecer nada no processo de reabilitação. Né? Educação em dor, acho que é metade né, do nosso tratamento. Nosso caminho. Tanto que vai preparar aquele paciente, vai ensinar ele sobre a dor. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho, né? O que é isso, né? O que é essa educação em dor? Desse preparo do entendimento, né? Pode falar. Sim, às vezes o paciente chega, ele não sabe a dor que ele tem, às vezes ele chega com um exame, que tem mostras de alterações, mas ele não faz ideia do que é essa dor. Se é grave, se não é grave, né? Sim. Os tipos de dores. Chega com muitas informações que às vezes ele mesmo procura no Google. Né? É muito comum, né? Caminho mais rápido. Doutor Google. Então esse caminho mais rápido aí. E aí começa as catastrofização da dor, que isso não favorece, né? Sim. Então, trazer informações corretas, saber o que está acontecendo no corpo, que nem sempre tem uma lesão real, que o corpo tem capacidade de se adaptar a qualquer coisa, que o exercício é fundamental, que mudança de pensamento e o enfrentamento da dor e que o paciente não está sozinho são coisas extremamente importantes que devem ser abordadas, que estão dentro dessa educação. Até a questão cerebral mesmo, Exatamente. né? Da experiência que o paciente teve em relação às vezes, passar pela mesma situação, já ter aquela coisa de ser mais catastrófico mesmo. Sim. Então ele tem que entender o corpo como um todo, né? Exato. Conhecer, né? Então acho que esse a educação em dor ela é fundamental, né? Entender quais são os processos que já esclarece muita coisa, né? Quando a gente não sabe o que a gente tem, eu acho que isso gera muita ansiedade, muita angústia. Né? E na verdade a gente quer saber o que a gente tem, né? Se eu tô sentindo dor, parece que eu tenho algo, né? Então isso já é uma parte das emoções
que interfere nesse sentir. O medo, O né? medo, né? Então, acho que a educação em dor, ela é fundamental e ela tem que ser abordada e bem orientada para auxiliar no processo de reabilitação de qualquer dor, né? Assim. É o que assegura, né? Um bom tratamento. Exatamente. Faz parte, né? Perfeito. Então é isso, meninas. Mais alguma pergunta? Mais algum esclarecimento? Seria isso. Tem Uma mensagem a final? última aí? Tem alguma outra coisa? Não, né? Não, essa foi a última. Essa foi a última, né, da dor? Eu acredito que seja isso, assim. Uma mensagem final. Eu acho que procurar profissionais específicos, acho que é o ponto fundamental dentro da reabilitação, falando da fisioterapia, que te entenda, né, e passe por um processo de avaliação e entender que sempre existe um caminho. Tem sempre um caminho que é transformador e é meu papel, o papel da Júlia e da Anne, da gente encontrar os potenciais dos nossos pacientes. Então, eu acho que quando a gente tem isso muito claro e que a gente passa isso para os pacientes e a gente sabe que existe esse caminho, eu acho que o caminho fica mais leve. Com né? certeza. Então, saber que tem possibilidade. A reabilitação é um caminho sem volta e que nós estamos aqui para auxiliar nesse processo que muitas vezes é doloroso mesmo. Mas ele é transformador, né? Dizer que não é fácil, né? Nós sabemos que realmente quem passa As pelo limitações. processo é difícil, é limitante. Às vezes o paciente acha que não tem mais jeito, não tem cura. Já passou por vários profissionais que disseram isso pra ele. Então é difícil tirar esse mito da cabeça. E dizer que a vida é possível sem dor. Nós somos agentes principais nessa transformação dos pacientes. Como a Marcela falou, temos possibilidades. A sua vida não deve ser limitada e a sua dor não deve ditar, né, os próximos passos da sua vida. Então a vida ela é muito mais do que a dor e você vai conseguir superar, tenho certeza. Com certeza. Isso mesmo. E acho que vocês falaram tudo. Vocês de fato falaram tudo e é isso. E a gente tá aí pra ajudar nesse processo, né? Isso. É isso. Então, meninas, onde nós encontramos vocês nas redes sociais? Então, Marcela. Tem nossa rede social, né, do consultório é Marcela Fantauzi, reabilitação, sem ser cedilha e sem tio, né? Então é reabilitacão. Então vocês encontram a gente lá. Não deixe de seguir a gente no YouTube, coloca lá, se inscreva e curta a nossa página Café com Neuro, que a gente vai trazer sempre convidados. Hoje a gente quis fazer de uma forma diferente, porque tá vindo muitas perguntas, então tivemos essa necessidade de responder vocês e as dúvidas que tiverem podem nos perguntar lá, que nós estamos abertas a responder e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Anne. Então, no momento eu tenho um Instagram pessoal, mas vou fazer um profissional. Mas caso queiram me acompanhar lá, que eu posto algumas coisas em relação ao trabalho. Eu troquei pra ficar um pouco mais fácil. Tem que ver se eu vou lembrar. Mas é aneveloso.gv. Aí assim vocês podem me encontrar nas redes sociais. Fica mais fácil. Fica um pouco mais fácil, tem facilidade. Além do consultório, né, do consultório, estou também no @doutora.juliamagalhães. Qualquer dúvida, até sugestões de outros temas, vocês podem contar pra gente mesmo, dar o feedback. Sim. E é isso, agradecer, né, a cada um de vocês que nos acompanhou nesse bate-papo tranquilo sobre dor. E muito obrigada e até o próximo. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Um abraço. Tchau, Tchau. gente.